Colóquio Internacional à Produção do Conhecimento em Educação Profissional. O Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e o IFRN os recebem com muita alegria para mais um evento destinado às nossas reflexões sobre a educação profissional. Nessa mesa temática, nós contamos com a participação de duas pesquisadoras do campo da educação profissional, a professora Maria Ciavata, muito obrigada, e a professora Maria Augusta Martiarena, de igual modo, agradecemos. Registramos a temática da mesa, imagens e fotografia, fontes para análise do mundo do trabalho. Essa mesa é muito cara para nós, em especial para as Marias e para mim, porque, para além de ser uma mesa que compõe a programação do colóquio, é uma mesa que reúne rios. O Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul. E são 3 rios que já estão juntos e que já estão numa confluência há bastante tempo. Nós temos pelo menos 5 anos de trabalhos com a temática nos grupos de estudos coordenados pela professora Maria Ciavata. Maria Augusta e eu fazemos parte dos projetos por ela coordenados, e para a gente é uma alegria enorme dividir com você essa manhã de aprendizados, Maria. Bem, eu apresento as nossas convidadas e, na sequência, damos início. Então, a professora Maria Ciavata possui uma vasta produção e uma trajetória já bastante consolidada na área de trabalho e educação. É uma pesquisadora que se dedica aos estudos da compreensão do trabalho, na interface com a educação e fazendo uso da fotografia como mediação para essas reflexões. Possui vinculação com o programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense. É vinculada à ANPED de maneira específica no grupo de trabalho 9, Trabalho e Educação. É uma convidada sempre muito bem-vinda e seleta nesse colóquio. Então, nossos agradecimentos, Maria. E eu gostaria também de destacar aqui a importância de Maria Ciavata, não necessariamente para o campo da educação profissional, isso todos nós já validamos, mas em especial para o subcampo de trabalho e educação na interface com a história ou da história da educação profissional. Maria tem pelo menos 3 décadas de investimento nessa relação entre história, fotografia e trabalho. Então, nosso obrigada, Maria. A professora Maria Augusta Martiarena é professora vinculada ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, possui trajetória formativa na história e na educação, é professora do Prof. EPT, compõe o nosso grupo de pesquisa coordenado por Maria na área de história e fotografia do trabalho. É uma jovem pesquisadora, como Maria estava ali sinalizando antes de iniciarmos a mesa, que deve ficar com essa responsabilidade de manter viva a chama da história da educação dentro da educação profissional, nesse campo de trabalho e educação também, não é, Maria? Maria estava ali nos convidando ou intimando a manter vivo esse campo, não é? E essa preocupação com a história da educação profissional e fotografia. Dito isso, nós passamos para o início da mesa, reiterando os agradecimentos à mesa e a vocês que dividem conosco. Maria Augusta, fique à vontade. Obrigada, Olívia. Eu sou um pouco enrolada para falar no microfone, tá? Se eu tirar, por favor, me avisem. Então, eu queria iniciar essa apresentação e já começo com essa... Mas eu acho que não, Maria. Acho que... Não sei se está na frente. Vai me ouvir de lá? Olha.
Eu já começo com essa pressão que a Maria nos colocava da continuidade desse campo, que é um campo que está se constituindo, né? E justamente o primeiro slide, o moço vai passar? Cadê o rapaz? A Olivia passa? Isso. Primeiro slide. Eu já trazia uma reflexão sobre o que o Bourdieu considera como campo científico, né? Então, para o Bourdieu, o campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas em lutas anteriores, é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial. A história da educação profissional é, então, um campo emergente, que nasce entre o hibridismo do trabalho e educação e história da educação, né? Então, o campo de história da educação profissional, ele se constitui a partir das reflexões de trabalho e educação. Mas, ao mesmo tempo, ele se refere à história da educação, que já é, por si só, um campo híbrido entre os referenciais da história e a sua interlocução com a educação. Pode passar para o próximo, por favor. E aí, nesse sentido, o Justino Magalhães, ele nos adverte que, mais do que uma área ou domínio técnico-científico, a educação é um complexo plurifacetado e categorial transformativo, escalar, interdisciplinar, com uma geografia variável e direta ou indiretamente afetado por ideologias. E, nesse sentido de pensar essa pluralidade de dedicar-se ao estudo historiográfico, ao estudo histórico da educação, a gente chega na educação profissional. Pode passar para o próximo. E aí eu trago como referência, né, a querida Maria, que está aqui nessa mesa, e é sempre um prazer compartilhar esses espaços com ela. O grupo que a Maria constituiu, ele é um grupo que se fortalece cada vez mais, que é integrado pela Olivia, por mim e por outros pesquisadores, e que tem esse papel de pensar historicamente a educação profissional. Então, a Maria nos diz que a educação profissional é o locus mais visível da educação pelo trabalho, seja no sentido técnico e tecnológico, seja no sentido político, como movimento que oscila nas duas direções, quer como educação pelo trabalho na sua negatividade, enquanto submissão do trabalhador e expropriação do trabalho, quer na sua positividade, enquanto espaço de conhecimento, de luta e de transformação das mesmas condições. E aí, como pensar essa educação profissional a partir do estudo de fotografias, né? Embora a mesa mencione imagens e fotografias, o meu estudo, né, a minha trajetória como pesquisadora, ela versa sobre as fotografias como fontes de pesquisa, né? E aí eu começo com uma citação de um fotógrafo catalão, em que ele fala dessa busca na história da fotografia, que ele considera um diálogo entre a vontade de nos aproximarmos do real e as dificuldades para o fazermos, né? Porque a fotografia, ela tem uma trajetória muito interessante, né? E pensar essa fonte é extremamente importante pela amplitude de fontes que hoje nós, historiadores da educação profissional, podemos ter, né? Ela vai ter um ingresso tardio no arsenal de fontes de pesquisa dos historiadores, né? Então, dentro da história, a gente sempre relaciona essa ampliação das fontes à escola dos análises, né, que vem a partir de 1929, ampliando o conceito de documento, né, que não são só os documentos oficiais, que qualquer vestígio deixado pelos seres humanos é considerado uma fonte de pesquisa e tem a sua riqueza enquanto documentação. E aí a gente remonta essa tradicional referência que é o Legoff, que fala do documento monumento. E ali a gente tem essa inserção da fotografia no arcabouço dos historiadores. Mas na história da educação especificamente, a partir de uma revisão de literatura em revistas científicas da área, a gente vai perceber que essa inserção ela é um pouco mais tardia do que propriamente no campo da história, né? Nós vamos ter publicações principalmente a partir do fim da década de 90 e principalmente a partir da primeira década do século XXI, né?
E o que a gente precisa ter em conta quando trabalha com fotografias, né? A fotografia ela é uma representação do real, não a tradução fidedigna do real em si. Tendo em vista a adequação de 4 para 2 dimensões, de um mundo esférico amplo para um formato retangular. Então, essa fotografia ela é escolha. E a Fabris, né, a Ana Teresa Fabris, nos traz uma reflexão de que pensar a fotografia não implica apenas refletir sobre certo tipo de imagem ou sobre um sistema de trocas simbólicas. Tal reflexão requer bem mais, pois desde o início a fotografia demonstrou ser um agente de conformação da realidade em um processo de montagem e de seleção, no qual o mundo se revela semelhante e diferente ao mesmo tempo. Coitada, ao invés de pedir para a Olivia passar, eu só segui. Ainda bem que a Olivia é muito ligada, muito ligada. Pode ir. Ótimo, perfeito, Olivia. Então, como a fotografia ela nasce no século XIX, a sua filiação à era industrial, pela sua relação com essa reprodutibilidade técnica, e eu sugiro a leitura de um capítulo do Walter Benjamin em Obras Escolhidas, que é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, em que ele faz uma relação em que a fotografia liberta a arte, no sentido em que a reprodução do real passa a ser feita pela fotografia, e aí, a partir desse momento, a pintura já não vai ter aquela necessidade de reproduzir fidedignamente a realidade, né? E aí a gente vê a explosão de outras escolas artísticas, como impressionismo, surrealismo, que tem uma liberdade maior em função de não trabalharem com essa reprodução, né? A fotografia, principalmente no âmbito do fotojornalismo, ela foi considerada como comprovação de realidade. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, uma imagem diz tudo, né? Então, a gente vai olhar para a fotografia, pode passar, com um olhar problematizador. Mas, obviamente, a gente não olha só para a fotografia com esse olhar problematizador. Quando eu trabalho com um documento oficial, por exemplo, por muitos anos trabalhei com relatórios intendenciais que eram produzidos, né, pelos prefeitos e traziam informações sobre o que havia sido desenvolvido durante um ano naquele município. É fundamental lançarmos um olhar problematizador, porque, assim como a fotografia, esses documentos também têm intencionalidade. Eles são produzidos por alguém, são documentos produzidos por um governo, e a intencionalidade é de demonstrar que aquele governo tem um diferencial, que fez o seu papel em gerir aquele município. E, para isso, a gente sempre fala na comparação com as fontes, né? Com a fotografia, é a mesma questão. Eu sempre digo, óbvio que há desafios em trabalhar com fotografia, mas também existem desafios com outras fontes de pesquisa, e por isso nós não podemos excluí-las do nosso arcabouço de fontes, né? Então, tendo em vista a seleção e organização que é necessária para o trabalho historiográfico com a fotografia, eu chamo a atenção para o que nos atenta Boris Kosoy, o fato de que a fotografia trata-se da segunda realidade. A primeira realidade é aquela sobre a qual nos questionamos, a vontade de nos aproximarmos da realidade mencionada por fonte coberta, mas as dificuldades e desafios de nos aproximarmos dela, como o fotógrafo nos aponta. Próximo. Bom, Borges... eu não me lembro o primeiro nome dessa historiadora, ela que também trabalha com fotografia e história. Longe de ser um documento neutro, a fotografia cria novas formas de documentar a vida em sociedade. Para essa autora, mais do que a palavra, pode passar, mais do que a palavra escrita, o desenho e a pintura, a pretensa objetividade da imagem fotográfica vinculada nos jornais não apenas informa o leitor sobre datas, localização, nomes de pessoas envolvidas nos acontecimentos, sobre as transformações do tempo curto, como também cria verdades a partir de fantasias do imaginário, quase sempre produzidas por frações da classe dominante. E é justamente nesse sentido que eu vou apresentar... Pode passar, eu acho que eu repeti essa 2 vezes.
Pode. Passa mais um pouquinho. Isso. A partir dessas reflexões iniciais, eu organizei essa fala a partir de 3 estudos. Eu confesso que eu iria incluir um quarto, e inclusive as fotografias que aparecem ali do ladinho, algumas são desse quarto que eu optei por não incluir. Porque eu trouxe 3 estudos que estão ambientados na Primeira República. Então, todos se referem às primeiras décadas do século XX, anteriores à década, à Revolução de 30, e só tem algumas fotografias do inicinho ali da Era Vargas. Mas a maior parte está ambientada na Primeira República e representa muito bem o pensamento que circulava sobre educação profissional e sobre trabalho e educação nas primeiras décadas do século XX. Então, eu trago aqui os 2 primeiros estudos, eles estão na minha tese de doutorado, que se referia às instituições e práticas escolares em Pelotas durante a Primeira República, como representações de modernidade. E, dentre esses, eu trago algumas fotografias da criação de Escola de Artes e Ofícios de Pelotas, que é o objeto do Gabriel, orientando da Lucília, co-orientado pela Lucília, né, e orientado pela Cris, uma colega minha do IFRS, e o Patronato Agrícola Visconde da Graça, também de Pelotas. Né. Eu trabalho no campus Osório do IFRS e atualmente me considero uma pseudo-osoriense, né, é perto de Porto Alegre, então eu perdoo vocês de nunca terem ouvido falar em Osório. Mas eu sou pelotense, né, de nascimento, e vivi em Pelotas, fiz o meu mestrado e meu doutorado na UFPEL. Então, o meu objeto de pesquisa, por muitos anos, versou sobre a cidade de Pelotas. Né. E o terceiro estudo, ele está num capítulo deste livro, organizado pela Maria, que é a fotografia como fonte de pesquisa. E é um estudo da Renata Augusta dos Santos Silva, que foi defendido em 1998 e orientado pela professora Ana Maria Mauad. E o título dessa dissertação é Homens de Pequenas Profissões, a fotografia na construção de representações sobre o trabalho ambulante na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX. Bom, então, como eu já mencionei, todos estão ambientados na Primeira República, embora estejam em regiões diferentes do país, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Né? E um dos textos que a gente discutia amplamente durante as nossas reuniões era um texto do Pierre Vilar. Né? Então, o Vilar ele menciona que a gente precisa pensar a história a partir de espaço e tempo. Então, aqui a gente tem 2 espaços diferentes, mas a gente tem um recorte temporal semelhante. E o ideário republicano de modernização e higiene encontra-se presente em todos esses estudos. Né? Então, a gente tem uma série de estudos sobre o higienismo na Primeira República, o higienismo a partir do século XIX, o higienismo na Primeira República, e vários estudos que versam sobre como a educação vai ter um papel de moralização, de republicanização, de formação do cidadão, que passa a votar, ele deixa de ser um súdito e passa a ser um cidadão que vota e elege as figuras centrais do governo. Então, isso vai incidir nas práticas no âmbito da escola. Pode passar, Olívia. Bom, então, as fotografias da Escola de Artes e Ofícios de Pelotas, e a de Pelotas ela não é uma instituição que nasce em 1909 com a rede do Nilo Peçanha, ela é posterior. Né? No Rio Grande do Sul a gente não vai ter a implantação de uma escola daquela rede, porque já existiu o Parobé, que era uma escola técnica criada junto à Escola de Engenharia de Porto Alegre, e que vai se constituindo uma referência nacional, principalmente quando o seu primeiro diretor, né, ela surgiu ali em 1906, o primeiro diretor, o Luderitz, vai ter um papel de destaque para pensar as diretrizes da educação profissional em esfera nacional. Né? Em Pelotas, esse movimento para a criação de escola de artes e ofícios vai se iniciar em 1918. E a gente vai ter uma divulgação dessa criação na imprensa. E aí eu já trago outras fontes. Eu falei tanto de comparar com outras fontes, então eu trouxe aqui
algumas notícias de jornal que foram vinculadas naquele período. Então, a preparação técnica de um povo tem uma importância de tal ordem que se torna desnecessário insistir sobre esse assunto. E a grandeza de uma nação não se faz unicamente nas escolas de medicina, de letras, de matemáticas, de especulações metafísicas, de altos estudos, e sim, também, na cultura técnica da população em geral, na educação do operariado manual, o concretizador dos frutos da inteligência humana. Esse jornal, A Opinião Pública, era um jornal que ele não era o órgão oficial do Partido Republicano Rio-Grandense na cidade. O órgão oficial é o Diário Popular, um jornal que inclusive circula até hoje, não como órgão oficial do PRR, mas como um jornal que atende os interesses da elite, então ele muda de partido, mas não muda de público atendido. Mas a Opinião Pública, ela mudava de tempos em tempos de direção, né, os editores principais, mas geralmente eles se vinculavam ao Partido Republicano Rio-Grandense de alguma forma, né? E aqui a gente percebe um discurso de que existe, valorizando a formação técnica, ao mesmo tempo em que considera que é educação para a população em geral, que vai concretizar as ideias brilhantes que determinado grupo da sociedade tem, né? Pode passar para o próximo. E esse aqui eu confesso que isso foi há muitos anos, faz 10 anos, não, 11 anos que eu defendi o meu doutorado. E quando eu li essa notícia, neste jornal me chamou a atenção, porque o Rebate é justamente o jornal da oposição. E é um jornal que costumava ter um posicionamento crítico em relação ao PRR e às ações dos intendentes pelotenses, né? E fala justamente isso, ó. Os mendigos que arrastam na rua os seus andrajos, os vadios famintos e alcoólatras que dormem nos albergues noturnos, são resultado doloroso da nossa educação. Só o trabalho nos pode trazer um dia à memória a voz abençoada do passado. E só pelo trabalho se poderá salvar a pátria, respeitar a família e louvar o direito. A ideia do trabalho como um elemento de salvação da população pobre, cuja criminalidade lhe seria inerente. Está presente nessa fala do jornal O Rebate. As fotografias que foram encontradas, então, a minha tese, eu trabalhei com 82 fotografias, tá? Dessas 82 fotografias, 2 eram da Escola de Artes e Ofícios. Obviamente, a maior parte das fotografias são fotografias de escolas primárias, porque na Primeira República a gente vai ter uma tentativa de crescimento da oferta de ensino primário, já que era proibido o voto do analfabeto e era necessário formar votantes. Então, a maior parte das fotografias são de escolas de ensino primário. Entretanto, há um número expressivo de fotografias do ensino superior. Aqui nós temos uma engenheira agrícola, mas não sei se tu sabes, Maria Lúcia, mas a Faculdade de Agronomia de Pelotas é a mais antiga do país em funcionamento, porque foram criadas várias faculdades de agronomia no final do século XIX e várias delas vão fechar no início do século XX. E a de Pelotas, ela vai ser mantida pela elite pelotense, porque a elite pelotense não fazia direito. A elite política pelotense fazia agronomia. E isso se atrela às charqueadas, né, que era o grande produto econômico e o fruto da riqueza da elite pelotense. Então, eles iam lá, faziam uma faculdade de agronomia, e isso foi a representação política até o governador atual, que é formado em direito. Porque até então, e não é um bom exemplo da elite pelotense, não dá para dizer que ele não é um bom exemplo de alguma coisa. Exato, ele é o próprio exemplo da elite pelotense, só que ele é formado em direito. É a única coisa, se ele tivesse formado em agronomia, seria a representação de toda a nossa trajetória política anterior, de ter agrônomos envolvidos na política. O álbum de 1922, gente, de onde saem essas fotografias? O álbum de 1922 foi feito em comemoração ao centenário da independência, então ele vai tentar demonstrar esse lado mais moderno da cidade, esse lado de uma Pelotas pungente. Ele, obviamente, é organizado pelos
membros do PRR. E o Almanaque de Pelotas, que também era uma publicação que não estava oficialmente ligada ao partido, mas também contava na direção com membros do Partido Republicano Rio-Grandense. Então, a gente tem aqui a primeira foto, que é o prédio da Escola de Artes e Ofícios em construção. Claro que aqui eu não tenho como trazer fotografias dos prédios que estão no centro da cidade. Ela está localizada em zona urbana, porém não tão central. E, em comparação com os outros prédios escolares centrais, ela tem uma arquitetura despojada. Por outro lado, a gente percebe todos os preceitos do higienismo, a partir das leituras de Scolano, Frago, autores comumente utilizados para pensar a arquitetura escolar, pelo número de janelas que tinha, a questão da ventilação, da iluminação, que eram questões que pontuavam aquele período. Mas o que eu queria chamar para vocês, e eu confesso que eu consigo ver aqui, mas não sei se vocês conseguem perceber, é que a gente tem 4 pessoas nesta fotografia, que são os pedreiros. E dessas 4 pessoas, 3 vão posar para a fotografia. E isso vai ter muita coisa em comum com o estudo da Renata Augusta, porque esses construtores, eles não são o objeto da fotografia que fora publicada. Eles estavam ali. Então, eles aparecem numa invisibilidade do trabalhador, ao mesmo tempo em que eles posam, porque talvez para eles fosse essa oportunidade de se verem retratados em uma fotografia publicada na imprensa. Publicada em um lugar que talvez eles mesmos desconhecessem. Então, eles estão ali num cantinho. Aqui já é o prédio pronto, né? Como vocês podem perceber, eu falei da questão de ser periférico, se nota que não tem nenhum prédio no entorno. Então, existe essa distância da formação para o trabalho, em Pelotas, ao menos. E eu sei que em São Paulo os prédios são magníficos e eles têm uma característica de ter a arquitetura eclética, todo o respaldo. Em Pelotas, a arquitetura do prédio de artes e ofícios é muito mais despojada, enquanto, se a gente pega da Escola de Agronomia, é um prédio com arquitetura eclética, com todas as características, assim como as características arquitetônicas que vão pautar os grupos escolares centrais, que caracteriza também o ideário do próprio centro da cidade, da opulência do período dos charqueadores. As fotografias do patronato agrícola. Então, gente, o patronato, né? O patronato ele vai entrar em funcionamento antes da Escola de Artes e Ofícios, apesar de ter sido um objeto de preocupação. Obrigada. Ter sido um objeto de preocupação, a Escola de Artes e Ofícios surge como ideia antes, mas o patronato ele vai entrar em funcionamento antes, né? Então, eles integrariam o suporte organizacional para a implementação da vertente do ensino profissional, que contribuiria para tornar mais frutuosa a produção agropecuária. Paralelamente, concorrerá para estabelecer o equilíbrio entre a população das cidades e a população dos campos. Dever do governo era contribuir para aumentar a população rural e formar o verdadeiro agricultor brasileiro. Pode passar. O Patronato Agrícola Visconde da Graça foi criado pelo decreto 15.102, de 9 de novembro de 1921, e entrou em funcionamento em 12 de outubro de 1923. No relatório intendencial de 1922, eu trabalhei bastante com esses relatórios, e agora eu consegui os de Osório, né, que era Conceição do Arroio, então esses documentos também me perseguem. Que bom, né, que eles me perseguem, eu consigo encontrá-los. Particularmente, eu acho eles extremamente interessantes. Tinha um intendente, que era Pedro Luiz Osório, e sim, tem a ver com o nome da minha cidade, tá? Da minha cidade atual. Osório é por causa do general Osório, aquele patrono da infantaria, o super-herói da Guerra do Paraguai, que incendiou alguns hospitais. E só isso. A cidade se chamava Conceição do Arroio até 1934, quando o interventor Flores da Cunha resolve homenagear esse herói nacional, porque ele nasceu naquela região, e colocar esse nome. O Pedro Luiz Osório é bisneto dele.
porque ele foi tendo filhos em várias regiões do Rio Grande do Sul e alguns vão se assentar nessas regiões e uma parte fica em Pelotas, né? E aí o Pedro Luiz Osório vai falar no próximo slide. O intendente afirmava, com a vinda a esta cidade do ilustre engenheiro Dr. Pedro Martins, do Serviço de Povoamento do Solo, em comissão com o digno conterrâneo, Dr. Álvaro Simões Lopes, ficou resolvido que o local para ser instalado o patronato agrícola, empreendimento a realizar-se entre nós, por determinação do nosso eminente contemporâneo, Dr. Ildefonso Simões Lopes, seria na Boa Vista, que é uma região distante, segundo o distrito, é uma região distante até hoje. Agora, vocês imaginem o que representava essa distância na Primeira República. O Ildefonso Simões Lopes era ministro da Agricultura naquela época, é um pelotense, parente, primo do João Simões Lopes Neto, que é um conhecido escritor pelotense. E, como ele era ministro, o Álvaro Simões Lopes é o filho dele, que é deputado. Então, eles vão pensar, né, a implantação dos patronatos, e aí Pelotas acaba sendo atendido nesse sentido também, porque a prefeitura vai doar os hectares para implantação, e porque a cidade deles, e Visconde da Graça era o pai do Ildefonso Simões Lopes. Era um título nobiliário do Império, mas que eles seguiam ostentando na República, embora eles fossem membros do Partido Republicano Rio-Grandense, não há uma negação aos títulos nobiliáricos que lhes foram atribuídos no período imperial. As fotografias do patronato agrícola, elas foram retiradas do Almanaque de Pelotas, que é aquele periódico que eu mencionei anteriormente, né? A primeira fotografia que a gente tem, e a gente nota que quanto mais periférico, mais despojada é a arquitetura, é o portão de entrada do patronato, que é um portão em madeira, né? E a gente vê aqui, na minha tese eu trabalho também com as fotografias do grupo de escoteiros do patronato agrícola. É o grupo de escoteiros que vem algumas pessoas a pé, outras a cavalo, que foi criado junto ao patronato agrícola nesse sentido de formação, de formação cidadã, cidadã a partir do contexto da época, né? Uma formação mais cívica, de uma formação moral atrelada ao ideário de que realmente a população pobre, como ela estaria mais propensa à criminalidade, né? Ela precisaria ter esses cuidados. Essa é uma sala de aula, pode passar, é uma sala de aula do patronato, né? E olhem que elementos interessantes nós temos nessa sala de aula, né? Primeiro, assim, a gente vai pegar e vai perceber como esses meninos, que em geral os patronatos eles atendiam também menores infratores. Então, são os meninos das populações pobres da zona rural, mais alguns menores infratores que eram enviados para os patronatos, né? Então, existe toda uma questão de controle desses meninos que eles estão de cabeça baixa para a fotografia. E eu trabalhei com outras fotografias de escolas e geralmente as crianças olham, né, principalmente as escolas primárias, elas olham, elas estão sorrindo, por mais controlador e ríspido que fosse aquele ambiente, elas olham para a figura do fotógrafo. E aqui eles estão de cabeça baixa. Estão organizados em carteiras que são fixas no chão. O uniforme deles é bastante simples, e especialmente para quem já viu fotografias de uniformes escolares contemporâneas a essa, os uniformes deles são extremamente despojados. E, no fundo, o professor ele veste uma roupa militar. Então, a gente tem a militarização da infância pobre. Na verdade, hoje a gente vê também com as escolas cívico-militares que existe sempre uma tendência de formar, em momentos conservadores, de formar a infância pobre a partir de ideais militarizados. Isso está presente na nossa história, né? E por que é tão importante a gente estudar a história? E as historiadoras sempre defendem esse campo. Mas porque a gente precisa olhar para o passado e entender o nosso contexto de hoje. E é a partir dessas reflexões que a gente consegue transformar esse contexto. Então, a gente tem aquele professor militarizado e a gente vê que eles tinham, pelo menos, história, geografia, pelos mapas que constam nas paredes. Então, eles tinham, era em nível de ensino primário,
Aqui a gente não tem educação profissional vinculada ao ensino secundário, isso vai acontecer só a partir do Capanema, quando vai criar os 2 ciclos. Aqui é vinculado ao ensino primário. Próxima. O dormitório. A sala é grande de aula e o dormitório também. Agora, vocês imaginem que esse era o dormitório. Existe um internato. Afinal de contas, se as crianças pobres elas têm essa coisa inerente à criminalidade, o melhor seria afastá-las de suas famílias e estar nesse espaço higiênico, arejado, limpo também de valores morais. E, claro, também há aquelas crianças que, pela distância, ficavam no internato pela facilidade, né? As camas parecem muito mais um ambiente hospitalar, pela forma como as camas estão dispostas. E aqui também, para quem trabalha com fotografia, tem uma coisa interessante, que é a gente tem a formação do estúdio. E nem sempre a gente tem a informação de qual estúdio produziu essas fotografias nos impressos, né? Então, a gente conseguiu essa informação nessa fotografia, que é o Foto Estúdio Pelotas. E aqui aparece Brizol também, né? O Foto Estúdio Pelotas é vinculado ao Brizol. Então, a gente tem, em geral, são 2 estúdios que produziam essas fotografias. Como a gente, para conhecer as intencionalidades, a gente precisa saber quem produziu, que ideologias estavam envolvidas nesse grupo que produziu essas fotografias, quem eram esses fotógrafos, como eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam por contratação, como essas fotografias circulavam, se elas circulavam em mais de um periódico, essas são fotografias de imprensa, né? Pensá-las no conjunto, qual é o papel dessas fotografias no conjunto, qual o espaço que as fotografias dessas instituições têm num conjunto de imagens maior. Então, são sempre reflexões que a gente vai trazendo. Por fim, eu chego no último estudo, que não é um estudo meu, mas é uma dissertação que eu estudei, né? Que é a dissertação do Renato Augusto, que são as fotografias dos trabalhadores ambulantes. E ela vai ter 2 pontos que ela vai estudar na dissertação dela. E ela começa com as fotografias do Augusto Malta, que era um fotógrafo renomado no Rio de Janeiro e que trabalhou para o Pereira Passos, né? Ele vai trabalhar para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e o Pereira Passos ele está implantando uma série de reformas urbanas. E o Augusto Malta vai produzir fotografias sobre essas reformas. Então, aqui a gente tem uma das fotografias, né, que é, aliás, só voltando, são 198 fotografias que ela analisou, e ela vai diferenciar as gerais e do número daquelas em que esses trabalhadores aparecem. E aqui, por exemplo, a gente vai ter uma fotografia, né, dos casebres no Morro de Santo Antônio. Então, a gente tem um trabalhador ambulante passando por aquele espaço, e é feita, né, uma crítica de que esse espaço ele não vai representar a ideia de modernidade urbana que deveria caracterizar o Rio de Janeiro a partir das reformas urbanas que estavam sendo levadas a cabo. Pode ir para a próxima. Esse aqui é o Largo do Depósito, também no mesmo sentido, né? Os centros urbanos eles vão vivenciar. A gente sabe que isso acontece em esfera global, né? A gente vai ter aquilo que o Marshall Berman chama de movimento de boulevarização. Quando tu começa com Paris, por exemplo, tirando as populações pobres do centro da cidade, para que a cidade ganhasse aquela cara de cidade-luz, e aí tu vai ter a mesma coisa em Londres, quando a gente tem aquelas casinhas vitorianas, todas com a mesma cara. A gente vai vencer isso em várias cidades. E no Rio de Janeiro vai ser com Pereira Passos. Então, a gente tem aqui uma série de trabalhadores passando. E o objeto, né, eles não são eles não são o objetivo da foto. Tanto que a legenda é Largo do Depósito. Uma outra questão é as legendas, gente. As legendas, elas incidem sobre o nosso olhar. Quando eu tenho uma legenda que diz assim, sei lá, Escola de Artes e Ofícios, Largo do Depósito, eu entendo que o foco daquela fotografia, o objetivo daquela fotografia é aquele, e aí o meu olhar já vai ser pautado para isso. Então, uma outra questão
que eu considero bem interessante quando a gente trabalha com fotografia, e é proposto pelo Kosoy, que a gente tem um momento, ele fala da análise iconográfica e da análise iconológica, e ele pressupõe um momento de descrição detalhada, porque é nesse momento de descrição detalhada que eu vou conseguir lançar o olhar para além daquele ponto onde a legenda me indica. E aí eu vou estar descrevendo, mas o que tem aqui? Da direita para a esquerda, nós vemos aqui um menino, por exemplo, provavelmente um vendedor ambulante, perto dele um rapaz, nós temos os prédios, nós temos carroças, nós temos um homem que anda tranquilamente, a maior parte das pessoas estão vestindo roupas mais simples. Por outro lado, na calçada à direita, nós temos um homem vestindo, né, uma roupa mais, um paletó, o chapéu. Então, é esse olhar detalhado, que é trabalhoso, obviamente, porque a gente nem sempre a gente usa essa descrição depois no nosso trabalho final, mas que nos leva a refletir sobre o que escapa do fotógrafo, o que está ali intencionalmente, os referentes. Então, são elementos importantes, é algo importante a se ater. A próxima aqui, das revistas, né? E a Renata Augusto, ela trabalhou com revistas ilustradas, que no Rio de Janeiro era um boom, né? As revistas ilustradas do Rio de Janeiro, elas circulavam, isso era nacional, e também influenciaram outras regiões, né? No Rio Grande do Sul, a gente vai ter revistas ilustradas que seguem esse modelo dessas revistas, a Careta, a Fonfon, a Revista da Semana. E ela vai localizar 56 fotografias em que apareciam os ambulantes, né? 15 na Careta, 13 na Fonfon e 28 na Revista da Semana. Pode passar. E esta revista, olha só, essa fotografia que foi publicada na Careta, né, eu escolhi apenas uma, né, que é o lunch dos estudantes de medicina à porta da faculdade, a vida acadêmica. Então, a gente já percebe na legenda que o objetivo não é retratar a vendedora ambulante que está aqui, desse ladinho. Então, ela traz a história na revista de que essa vendedora ela ia ser retirada. Então, ela é vista como algo pitoresco. É uma baiana que vendia acarajé e esse era o lanche dos estudantes da Faculdade de Medicina. Então, eles não podiam ficar sem o seu lanche. A revista defende como uma ideia de pitoresco. Ao mesmo tempo, né, ela fala de dois discursos importantes que são diferenciados, né, que é o discurso oficial do Pereira Passos, que quer implantar as reformas urbanas, e o discurso das revistas, que é o discurso dos editores. Então, a gente tem, na Primeira República, a gente tem poucas oportunidades de estudar aquilo que o Thompson fala, que é as vozes dos grupos que não estão articulados. Dos grupos que, às vezes, por serem analfabetos, por não deterem os meios de produção, nem sempre conseguem deixar os seus rastros, né? Óbvio que, nesse período, a gente tem alguns jornais operários, mas com uma circulação mais restrita, e que, pelo contrário, os documentos produzidos pela elite da época são em número muito maior. E não quer dizer que a gente não deva estudá-los. A gente precisa ter em conta que são revistas produzidas por determinados grupos, sempre esse olhar de pensar quem o produz, né? Então, essas revistas, os editores dessas revistas vão fazer parte de uma elite que tem um pensamento que, ora, se articula com o pensamento oficial e, ora, vê esses trabalhadores como algo pitoresco. Passar para as considerações finais, para que a gente possa ter bastante tempo para discutir, né, Maria? Então, deve-se ter em conta que as fotografias são elaboradas cultural, estética e tecnicamente, como nos aponta Kosoy, que considera fundamental a compreensão dos referentes presentes na imagem a partir de um processo de construção da representação. Os trabalhadores retratados, tanto no estudo da Renata Augusta como na fotografia que integrou as fotografias da minha tese, eles não eram objeto das fotografias estudadas. Ali eles estavam, mas a legenda já indicava que eles não eram o centro da imagem, eles não eram o objetivo daquela fotografia. Eles, ora, escapam, ora, estão ali com alguma seleção.
As fotografias, pode passar para a próxima, as fotografias permitem compreender como a educação profissional e o trabalho eram compreendidos durante o período estudado. A partir de quais períodos essas imagens, periódicos, desculpem, essas imagens circulavam? Quem os produzia? Qual a intencionalidade? Qualquer fonte requer rigor metodológico e organização. E qualquer fonte requer também a comparação com outras. Creio que essa é a mensagem que eu deixo ao final, de que as fotografias elas têm um potencial muito grande para a pesquisa da história da educação profissional e que eu confesso que eu achava que, que a fotografia como fonte já era um elemento consolidado, mas nós recebemos uma pergunta lá no evento no Paraguai de uma professora que questionava ainda a fotografia como fonte de pesquisa pelo fato de que a fotografia ela traz um envolvimento sentimental. Mas eu também pergunto, das fontes, com exceção das fontes oficiais, que são mais distantes e tal, mas qual fonte não te traz um envolvimento pessoal? Quando tu estás trazendo literatura, por exemplo, como fonte de pesquisa, aquilo te causa uma emoção. A gente precisa pensar, como pesquisador e pesquisadoras, a nossa forma de trazer o rigor metodológico, que vai se organizando, descrevendo e comparando com outras fontes. Então, esse potencial muito grande das fotografias como fonte de pesquisa para a história da educação profissional colabora muito. E, inclusive, eu deixo aqui a importância de nós termos os espaços de memória no âmbito das nossas instituições, porque preservar essas fontes é fundamental para que nós possamos utilizá-las, né, nas pesquisas posteriormente. Obrigada, ali está o meu contato, e um prazer estar aqui. Oi. Agora tá. Retomando. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho que agradecer inicialmente este convite, que é mais do que um convite, é uma oportunidade de nós socializarmos nossas ideias, de trocarmos, dialogar com os colegas, com um público bastante qualificado. E estar aqui no Rio Grande do Norte, no Instituto Federal, é realmente um duplo prazer do trabalho. Eu gostaria de salientar que este livro, eu coordenei, mas Maria Augusta e Olívia são autoras e ajudaram a coordenar, porque como historiadoras da educação. Eu venho da filosofia e só fui para a história de trabalho e educação, porque tive oportunidade de trabalhar 2 anos num arquivo a pedido para um certo trabalho. Mas, além de Maria Augusta e Olívia, que contribuíram muito, então, para a qualidade deste livro, nós temos também o professor Chagas, aqui do Instituto, e nós temos o professor Marcelo Lima, do Instituto Federal do Espírito Santo, não, da Universidade Federal do Espírito Santo, a professora Renata Reis, que é da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, a professora Rosângela Rosa, que é do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Mais alguém, Olívia, que trabalhou conosco? Bom, além de orientandos, né, de doutorandos, mestrandos que trabalharam conosco. Bem, esse, então, são agradecimentos e uma explicação. Eu acho assim que Maria Augusta fez uma apresentação. Assim, eu tenho que me disciplinar para isso. Maria Augusta fez uma apresentação que facilita muito o meu trabalho agora,
porque se é imagens e fotografias, fonte histórica para a análise do mundo do trabalho, a imposição do trabalho e a negação da educação. As primeiras questões, fotografias, fontes históricas, mundo do trabalho, são questões, vamos dizer, preliminares, né? E são questões que são de conhecimento de todos, e eu acho que Maria Augusta já abriu bastante esse assunto para que a gente possa partir de um trabalho meu muito recente, que é essa hipótese da imposição do trabalho e da negação da educação para a população brasileira, e particularmente para a população negra. É uma questão, acho que, de sensibilização. Mas, enfim, vou abrir um pouco e ir mais rapidamente depois, quando desenvolver, então, o tema propriamente, com as fotografias que eu selecionei para fazer esta apresentação. Imagens, desenhos, pinturas, fotografias testemunham visualmente o passado e ajudam a compreender o presente. Eu volto um segundo, um pouquinho atrás, porque é muito uma homenagem. A epígrafe que está aí, você pode pôr, por favor? Sim. Auê, meu café, auê, meu café. Mesmo usados, pilados, moídos, vendidos, trocados, estamos de pé. Olha nós aí, meu irmão, estamos de pé. Então, o Ney Braga e o Wilson Moreira são artistas, compositores da maior importância no Brasil. E o Ney Braga, ele foi objeto de um estudo que eu tive a oportunidade de conhecer. Ney Lopes, desculpe, estou falando... falei errado. Ney Braga foi ministro da Educação. Perdão, obrigada, Antônio. Ney Lopes, desculpem. Ele foi objeto de um estudo, porque ele foi aluno da Escola de Quintino, no Rio de Janeiro. E foi objeto de um estudo muito interessante, de alguma maneira concorreu para me chamar a atenção para desenvolver esse trabalho. Mas, continuando, o mundo do trabalho é amplo, ele diz respeito às condições de vida dos trabalhadores. E ele difere do mercado de trabalho que foi apropriado pelos neoliberais, pelos empresários, como se fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O mercado de trabalho, ele se ocupa das relações capital e trabalho, da regulamentação dessas relações. Mas, sim, ambos, o mundo do trabalho e o mercado do trabalho, com suas particularidades históricas, podem se tornar evidentes pelas imagens tratadas como documentos ou fonte histórica. Só reiterando, os documentos são muito variados, mas eles se tornam fontes na medida em que nós fazemos perguntas para as nossas pesquisas. Mas, nos livros, nós encontramos as duas palavras, assim, de alguma maneira, usadas quase que indistintamente. Mas eu gosto de distinguir as fontes quando a gente as utiliza em função de algum problema. Neste texto, vamos refletir particularmente sobre a fotografia, não sobre outras imagens, embora eu vá utilizar algumas aquarelas. É sempre uma representação do mundo real ou segundo a realidade, como analisa Boris Kosoy, já mencionado por Maria Augusta. Nosso objeto de estudo é um fenômeno recorrente na sociedade brasileira: a imposição do trabalho e a negação da educação para a grande população. Para a sua análise, partimos do conceito de contradição e de dois aspectos recorrentes na vida dos trabalhadores. Na colônia, no Império, pela escravização dos negros africanos, trazidos para a lavoura e a mineração no Brasil, e na República, pela ausência de regulamentação das relações de trabalho e políticas restritivas na educação pública para os libertos e para brancos pobres. O que o tema, portanto, implica a memória e a história dessa contradição. Eu alerto um pouco em relação ao tempo histórico, que eu apresento fotografias do século XVIII, XIX e XX, mas, naturalmente, utilizando o conceito de tempos múltiplos de Brodel. O tempo longo, de longa duração,
que para nós seria o tempo do capitalismo, que nos envolve desde de seus primórdios, a partir da Revolução Industrial, das necessidades de formação de mão de obra e da utilização da própria independência do Brasil, naturalmente, em 22. Né? Utilizo o tempo médio das conjunturas, das diferentes conjunturas políticas, sociais, e o tempo breve dos acontecimentos que marcam frequentemente as fotografias. É recorrente também na história dos povos a interdição da memória. A interdição da memória que pode ocorrer por diversos mecanismos de poder, pela ocultação dos fatos. Só pensar na ditadura, tudo que foi feito e que faz-se ainda, né, em relação à Comissão da Verdade. A ocultação dos fatos, seu apagamento, a destruição de documentos, as ameaças e a repressão a todo discurso ou ação que tente revelar aquilo que está proibido pelo sistema dominante. E aí a gente lembra George Orwell, com o Grande Irmão, que ele dominava através do duplo mecanismo, modificar e apagar o passado de cada indivíduo e obrigá-lo a esquecer o próprio esquecimento. Contrariamente, a fotografia, por suas características de clique em uma fração de segundo e por sua permanência, participa de dois mundos, do apagamento do contexto desta memória, porque a fotografia fixa um aspecto, e apenas um aspecto aparente, né? Mas ela conserva o contexto da fotografia está aparente se nós buscarmos outras fontes. Né? Eu acho que isso Maria Augusta, de alguma maneira, trouxe nas várias fotos que ela mostrou. Bom, mas a fotografia ela conserva vestígios, e através desses vestígios que nós procuramos sujeitos sociais interessados em decodificar, em entender aquela fotografia como fonte, vai procurar outras fontes e faz aquilo que Ana Maria Mauad trouxe a partir da Júlia Kristeva, que é a intertextualidade. Você busca outros textos para a leitura, processo também que é utilizado nas artes plásticas. As imagens, em particular a fotografia, têm a aura de representar a verdade dos fenômenos, sujeitos e relações sociais. Elas educam o olhar e o pensamento, constroem uma certa memória, uma história, uma memória visual do que fomos e permite projetar o futuro do que queremos ser. Eu gosto muito dessa ideia de um antropólogo, que é o Gilberto Velho. Ele toma o Schultz como base e chama muita atenção que sem memória nós não temos futuro. É preciso você ter uma identidade pautada pela memória, pela história de sua vida, quando você faz a leitura daquela memória, para que você possa projetar o seu futuro. Isso é muito simples, né? Se nós imaginarmos o que é cada passo que nós damos, cada dia que nós acordamos, o que somos e para onde vamos. Bom, mas é nesse campo fascinante e movediço, tanto da história dos homens e das mulheres, quanto das linguagens, dos discursos e das interpretações que eles constroem, que nós nos referimos quando falamos da fotografia como fonte histórica. Eu regato aqui também que, dos séculos precedentes, herdamos os textos escritos que tratavam dos grandes personagens, dos poderosos, dos seus feitos políticos e militares. Como nos ensinou Ciro Flammarion Cardoso, mantém-se hoje essas fontes tradicionais da história, né? Mas ainda essas fontes, mas o Ciro alerta que, primeiro, as fontes históricas não se restringem aos documentos escritos oficiais. Segundo, as fontes não falam por si, as perguntas do historiador é que lhes dão voz. As fontes não são vestígios neutros do passado, pois trazem as marcas e intenções da sociedade que as produziram. Uma visão crítica dos documentos situa-os na particularidade histórica de sua produção no passado,
assim como implica analisar o uso dos sujeitos sociais pelo historiador que escreve a história. Como Maria Augusta já falou, isso se aplica tanto às fotografias como às demais fontes. Apenas como a fotografia é uma fonte ainda que não tem plena aceitação entre os historiadores, ela nos exige cuidados especiais, né? Porque ela está a crivo, ela está em disputa. Eu menciono aqui ainda a École des Annales, que promoveu a ampliação das fontes históricas, incluindo as orais, as fontes iconográficas, novos objetos, novos problemas, novas abordagens, né? E é aceito hoje na prática historiográfica que não o que o ser humano produziu ao longo da vida pode se... tudo que o ser humano produziu ao longo da vida pode se transformar em uma fonte para o trabalho do historiador. Eu menciono ainda que essa ideia, embora ela não tenha sido formulada assim, Marx a formulou nas suas obras. Eu parti da ideologia alemã, quando ele diz: a história é a produção social da existência. É preciso comer, vestir, abrigar-se, reproduzir-se para poder fazer a história. Quer dizer, apenas Marx não é considerado, ele também não se denominava um historiador, era um filósofo, era um pensador para a época, né? Mas essa concepção de história, ela é muito importante para nós que trabalhamos com educação profissional e fazemos análise da relação capital-educação e trabalho, ou trabalho e educação, mais propriamente, né, que vai ter que assumir as características do capitalismo, da exploração do trabalho pelo capital. O trabalho se produz e se reproduz a partir do trabalho humano. Quer dizer, isso é óbvio para todos nós que estamos nesse campo, mas ele implica também na concepção de história, embora esse seja um pensamento bastante restrito e não seja muito grande, eu considero, até onde eu conheço, o número dos historiadores que trabalham com materialismo histórico, que é o nosso caso. O uso da fotografia na pesquisa sobre trabalho e educação, marcado pelos estudos baseados na história como produção social da existência e na crítica à economia política. Normalmente nós partimos da crítica à economia política, que é indispensável, mas se acrescentarmos a história como produção social da existência, o nosso trabalho cresce porque ele desperta para os acontecimentos que muitas vezes, no plano mais geral da crítica, nós não alcançamos, não chegamos ao concreto pensado, né, como diz o Marx no método da crítica à economia política. É importante entender que o sentido da memória do trabalho dos trabalhadores no contexto do mundo ou dos mundos do trabalho, como diz o Hobsbawm, né? É preciso discutir tanto o trabalho na sua forma ontológica, fundamental, ontocriativa, aquela do trabalho que nós fazemos para existir nas nossas casas, nas nossas vidas, nas pessoas com quem nós convivemos ou a quem nós servimos, mas também o trabalho nas suas formas históricas, as suas histórias de escravização, particularmente a escravização, a servidão, o trabalho assalariado. Eu não fui, eu acho que você vai seguindo, né? Mas tá bom. O mundo do trabalho, portanto, ele inclui as atividades materiais produtivas, assim como todos os processos de criação cultural que giram em torno da reprodução, na produção e reprodução da vida. Esse também é um tema, o mundo do trabalho, vou passar mais ou menos rápido, porque é alguma coisa que também todos nós, como ou professores ou como estudantes da pós-graduação, também estudamos. Agora, o que eu vou tentar desenvolver nesse texto. Bom, nessa introdução, então, eu quis chamar a atenção para a memória e a história, imagens, fotografia e mundo do trabalho, que fiquem abertos naturalmente para o debate. A seguir, em primeiro ponto, eu vou tratar da contradição. A contradição é um conceito importante, nós partimos da ideia da contradição como movimento. Movimento no tempo e espaço, movimento dos sujeitos sociais, movimento de transformação permanente da realidade, inclusive da nossa, que nós percebemos isso, porque a idade passa e nós mudamos, né? Assim, às vezes contente, às vezes mais descontente, mas percebemos que mudamos, porque toda a realidade é dialética. Aí eu sou hegeliana, mas hegeliana a partir da leitura que Marx faz, incorporando a materialidade, não apenas ficando no mundo ideal.
Então, a contradição, que envolve também totalidade, pelo menos dentre os conceitos básicos do materialismo histórico, totalidade, mediação, espaço, tempo, sujeitos sociais, tudo isso faz parte do contexto da contradição. Em segundo lugar, a história do passado no presente. É outra questão assim, um pouco ainda polêmica entre os historiadores, mas eu acho que cada vez mais aceita, porque com esse universo de comunicação que nós temos hoje, impossível não pensar na história do presente. A história salta aos nossos olhos a todo momento pelas mídias, pela imprensa, pelas revistas, por tudo que nós produzimos. E aí, na história do passado, no presente, aí que eu quero entrar na estrutura de classe da sociedade brasileira e no racismo estrutural herdado da escravidão. Em terceiro lugar, eu vou tratar um pouco da imposição do trabalho e da negação da educação pela história e pela evidência visual de vestígios visuais dessa contradição, mas, naturalmente, apoiada também em textos escritos. Bom, e, por último, eu consegui acrescentar, que eu acho que é uma questão importante para os movimentos, principalmente os movimentos sociais, os movimentos de resistência negra, as imagens da resistência e superação do acesso à educação e à inserção social. Bom, eu inicio com o Capital, Contradição Viva, que é um termo tomado do Mésaros, em que ele vai falar sobre o conceito da contradição, que ele diz assim, que é mais do que contradito, é o sentido etimológico de contradição. Ele diz, não é apenas esse sentido de contestação, de negação, mas o conceito de contradição na concepção dialética do materialismo histórico. E aí ele vai falar sobre Marx, que, como em outras questões, ele não deixou um tratado, ele não deixou um texto, não deixou um artigo que nos ajudasse, que nos desse mais tranquilidade ao citar. É necessário, de alguma maneira, garimpar, né, como ele tratou as questões a partir dos conceitos, né? E ele vai trabalhar sobre as contradições do sistema capitalista de produção, e reprodução da riqueza com base na exploração do trabalho humano, na apropriação de um excedente de trabalho sobre o sistema capital e no exame do trabalho como valor de uso e como mercadoria ou valor de troca. Marx diz em uma passagem diretamente, o desenvolvimento das contradições de uma forma histórica de produção é o único caminho de sua dissolução e de estabelecimento de uma nova forma. Quer dizer, então, é uma concepção dialética de contradição, não como conflito, não como algo estático, mas como algo que faz parte da transformação da sociedade. Eu gostaria ainda de chamar a atenção aqui que, além desses conceitos básicos, trabalho também na fotografia, nós temos que trabalhar, Maria Augusta já mencionou, com o conceito de verdade, que está muito bem desenvolvido num texto da Virginia Fontes sobre história e verdade, que nem a verdade absoluta da fé, da crença, que ou você acredita e está dentro, ou não acredita, então está fora, e nem a verdade relativa dos pós-modernos, que cada um tem a sua verdade, então não existe verdade, cada um faz aquilo que quer, e aí a ética desaparece, e os compromissos sociais também desaparecem. Então, a Virginia Fontes, ela fala sobre a verdade como uma aproximação. É a história, porque todo relato histórico pode sofrer alguma modificação. Pode alguém encontrar um outro documento, trazer uma outra informação, trazer um depoimento, e aquela sua verdade ela pode ou ser contestada ou então adquirir maior clareza. Bem, outros autores que falam sobre a contradição, eu citaria Mao Tse-tung, aquele livrinho dele que a Expressão Popular publicou, que é muito interessante, porque ele escreve para os trabalhadores, então ele detalha muito a contradição. O professor Cury, que chama atenção sobre o caráter relacional da contradição como parte da totalidade social, entre o que é e o que não é, e numa síntese contraditória, numa relação, o movimento e o devir são a dinâmica da contradição. Eu ainda cito o Mésaros, que também fala, do qual eu citei Capital, Contradição Viva, onde ele enfatiza a historicidade da contradição. Quer dizer, você não pode apreender uma contradição na vida real sem que você
apele para a história, para a historicidade, para o tempo, espaço, para os sujeitos, para as motivações, para as fontes que constroem uma informação histórica. Bom, e finalmente também Barata Moura, né, que também é uma pessoa bastante próxima, né, nossa, já esteve aqui, né, o Barata Moura, que quando vai falar sobre as contradições e o devir da realidade. A historicidade do real é uma lei fundamental do desenvolvimento da realidade objetiva. Eu acho que assim são textos que nos ajudam a aprimorar o olhar, né, para perceber melhor os acontecimentos. No nosso caso, naturalmente, aplicados a trabalho e educação profissional. Uma questão de ordem geral que eu salientaria, sim, tem também Florestan Fernandes, que eu cito também, que vai falar sobre a contradição e sobre essas relações recíprocas que são inerentes ao conceito de contradição. Eu trago aqui um pouco uma questão de ordem geral, que é a questão de classe e da sua permanência, que é a criação da nação brasileira. Segundo Otávio Yanni, já lá em 1986, ele vai analisar a nação criada pela burguesia do Brasil. O pensamento dele é breve e muito incisivo. Ele diz assim: a burguesia forma a nação segundo a sua imagem. Não há lugar para o povo, que está sempre distante das esferas de poder. Não há lugar para o cidadão no seu trabalho. A burguesia, diz o Yanni, impõe-se como a classe dominante. Ela domina, ela suprime, ela incorpora as forças sociais remanescentes do escravismo, do colonialismo e do latifundismo. A burguesia tem um discurso, parece que nós estamos vendo os dias de hoje lá fora, que permeia a nossa vida. Ela tem um discurso a favor das liberdades democráticas, mas não aceita os movimentos populares, que ameaçam a paz social, a harmonia entre o capital e o trabalho e põem em risco a ordem e o progresso, a segurança e o desenvolvimento. Né? Naturalmente, pensando em desenvolvimento econômico, e aí a gente apela ao Furtado, que, sem ser um marxista, confesso, ele é muito útil para a sua leitura quando ele diz: não há desenvolvimento que não seja desenvolvimento social. Desenvolvimento econômico é necessariamente social também. O Florestan Fernandes, ele analisando a questão da luta de classes e raças sob um ponto de vista complementar, ele observa que as leis de emancipação impostas pela Inglaterra para a expansão da produção, reprodução e consumo sob o sistema capital e a Revolução Industrial atingiu o sistema escravista, entre aspas, fortaleceu duas preocupações: a de preparação do negro para o trabalho livre e a importação de imigrantes como mão de obra. Com a lei de abolição, o substituto e sucessor do escravo não foi o negro livre, mas o trabalhador branco, livre, estrangeiro, ou o pobre livre, mestiço ou branco, sempre marginalizado sobre o regime da produção escravista, que continua naturalmente. No início, eu sou filha de imigrantes italianos que chegaram em 1902, trabalharam na Fazenda do Mon, em Ribeirão Preto, e trabalharam num regime semi-escravo, com o sino batendo para ir e voltar, para a mulher ir fazer comida em casa, etc., etc. Bom, com a proclamação da República, só formalmente homens e mulheres se tornaram cidadãos. Mas como outros homens pobres, mestiços e brancos, brasileiros e estrangeiros, o negro não é cidadão. Isso é dito pelo Florestan Fernandes. Toda a disseminação que construiu aquele presente no passado, isso sou eu dizendo, manifesta-se no racismo estrutural, também evidenciado pelo Silvio Almeida, que marca a cultura do Brasil, a distribuição desigual dos bens necessários à sobrevivência de brancos e negros. A desigualdade social, expressa na distribuição extremamente desigual de bens necessários à sobrevivência, atinge toda a população, mas torna visível a herança escravista. Então, aí há alguns dados, né, que são da PNAD, do IBGE, que o número de pessoas que se declaram negras e pardas
chega a 56,1% da população. Mas a presença de negros, por exemplo, pensando em acesso, na Câmara Federal, não chega a 30%. Então, é uma matéria que trata dessa subrepresentação da população negra. Pesquisa realizada em 2022, também pela PNAD, mostra que de 20 milhões de brasileiros vivem só de bicos. 20 milhões, é muita coisa. E 64% deles são negros. Eu vou mostrar a primeira fotografia que me permite evidenciar esse fato. Eu tirei essa fotografia. Eu estava estudando o assunto e eu moro em frente ao Parque do Flamengo e tem um estacionamento que nos domingos vive lotado. Entra e sai gente. E tem os guardadores, tem as flanelinhas. E então havia essa família chegando, todo direito, uma família de classe média, com seu filho vindo naturalmente para o parque. E este homem que fica naturalmente dando entrada e saída dos carros em troca de algum dinheiro, né? Vocês podem dizer, mas não é todo guardador que é negro, é preto, os guardadores brancos também, lá também existem uns 3 ou 4 guardadores que ficam lá correndo de um lado para o outro, né? Mas o que para os fins desse trabalho é que, como outras fontes, a fotografia não tá dada em quantidade. Ela exige pesquisa, ela exige busca, ela exige perguntas. E, às vezes, a oportunidade, como diz o Cartier-Bresson, que tem um trabalho neste livro aqui, ela exige um instante certo, que também a Dorit Arrazin fez um trabalho lindíssimo com fotografia sobre o instante certo, fotografias icônicas. Essa não é uma fotografia icônica, mas ela, para fins desse trabalho, ela serve para mostrar como vive grande parte da população brasileira. Tenho outros dados aqui, mas eu vou... a questão sobre insegurança alimentar, por exemplo, dos 65% da população vive em situação de insegurança alimentar. Quer dizer, leve, média ou severa. Mas 18,1% dos negros e pardos estão em situação de insegurança alimentar severa. Isto é, estão passando fome, apenas. Passando fome. A gente que come todos os dias não tem ideia do que pode ser isso, né? Nós temos desigualdade, é uma médica sanitarista entrevistada para essa matéria que é do jornal. Temos desigualdades históricas no país que nunca foram resolvidas, rural e urbana, homem e mulher, brancos e negros. E essas desigualdades se reproduzem na questão da fome. Vou passar agora para o terceiro ponto, que é ter vestígios visuais do passado. A imposição do trabalho e a negação da educação. Como eu disse a vocês, algumas fotos elas vão remeter ao século XIX, que são, na verdade, não são fotos, são reproduções, fotografias de aquarelas de um dos pintores da época do século XIX, desculpem. A questão da imposição do trabalho e a negação da educação são fatos que comportam várias vertentes de aproximação. A história da sociedade brasileira revela as condições de sua formação escravista de desrespeito à dignidade de todo ser humano. Muitas obras de arte, desenhos, pinturas, fotografias testemunham o passado no presente, com suas consequências sociais. Eu citaria aqui o Peter Burke, né, que Olivia que sugeriu para o nosso grupo o estudo da testemunha ocular do Peter Burke, onde ele vai trabalhar a questão da evidência das imagens, né? Ele destaca o avanço da ciência de história ao se liberar dos limites das fontes tradicionais, dos documentos oficiais, sempre repetindo, naturalmente, administrativo, legislação, decisões governamentais, etc., incorporando as fontes imagéticas, pinturas, desenhos, fotografias, etc., o que significa superar o uso das imagens como ilustrações. As imagens como ilustrações são bonitas, são agradáveis. Os encartes, muitas vezes, são agradáveis, não há por que censurar. Mas há que dizer que há um limite no uso da imagem. Ela não é fonte histórica, porque ela não está articulada ao texto. Para você ter uma fonte,
num texto, você precisa articular aquele tema, aquela questão que está sendo estudada. Essa, pelo menos, é o nosso objetivo. Peter Burke diz que o uso da imagem no processo de reconstrução da cultura material do passado, tanto em museu quanto em livros, e considera-as valiosas na reprodução de hábitos e costumes do cotidiano, formas de habitação, vestuário, etc. Eu vou utilizar aqui trabalhos, pinturas, citando 3 artistas importantíssimos que vieram com as missões científicas para o Brasil. Quantos minutos eu tenho ainda? Não? Não? Diz mais ou menos. Eu posso... Agradeço se eu puder passar um pouquinho, mas diga. Hã? Tá bom, obrigado. Eu acho que dá. Porque agora entra na parte mais interessante, que é mostrar as fotografias. Então, as missões científicas pagas pelo imperador, que era um homem culto, como sabem, né? Elas vieram... há 3 missões que servem com suas imagens, com suas pinturas, a história do nosso país. A primeira missão citada, onde veio Jean-Baptiste Debré, que é a missão francesa, em 1816. Thomas Ender, que era austríaco, veio com a missão austríaca, em 1817. E Johann Moritz Rugendas, pintor alemão, que veio em 1822, com a expedição científica de von Langsdorff, que se iniciou em 24 por questões da época, que visava uma descrição completa da flora, da fauna, das populações nativas brasileiras, naturalmente, que eram exóticas, muito interessantes para os europeus que estavam lá só de camarote olhando para a gente. Esses artistas deixaram gravuras e pinturas de grande valor iconográfico. Além das imagens sobre as paisagens da época, os documentos impressionam pelas imagens cruéis sobre relações entre as classes sociais, a escravização para o trabalho, a servidão, a tortura, que podiam ser preparadas livremente pelos donos dos escravos. E é interessante que a introdução desse livro de Thomas Ender, esse livro que foi o Gilbert Ferré que organizou sobre as gravuras do Thomas Ender, tanto a introdução dele quanto a introdução de Freiberg, que é a diretora do museu que guarda as gravuras de Thomas Ender, não faz nenhuma referência à escravidão e as relações naturalizam completamente. Imagino que Gilberto Ferré quis manter o espírito da época, que era naturalizar o horror da escravidão, né? Por isso que pintava-se, expunha-se e fazia-se livremente. Bom, aí, nesses últimos tempos, eu estou muito sensibilizada com Laurentino Gomes. Laurentino Gomes é um jornalista de muito talento, apoiado em historiadores, uma grande parte deles americanos e também europeus, também africanos, mas especialmente americanos, e também da África do Sul. E que ele faz um trabalho primoroso e doloroso, eu diria, tanto que o livro dele eu não consigo continuar a ler sempre. Eu tenho que parar de vez em quando, ler um romance, para depois voltar. Por quê? Tratando do regime escravocrata, depois da independência do Brasil em 22, ele afirma: comprar e vender gente era o maior negócio do novo país independente. Comprar e vender gente era o maior negócio do país dependente, né? A independência é uma falácia. Como vemos reproduzido na figura número 1. Eu tenho um certo escrúpulo, até um certo constrangimento. Fiquei muito na dúvida de trazer essa foto. Mas é que eu não estudei isso nunca na minha vida. Estudei em bons colégios. Mas é aquela história do Brasil, blá, 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 Portugal, não sei o quê, do Brasil, independência, república, aquele nhenhenhê que não leva a nada. E
esse livro, ele mostra a história oculta do país, esses livros, que outros autores escreveram, os historiadores, que eu não sou historiador, outros historiadores, Olívia, Maria Augusta e outros daqui presentes, conhecem melhor. Mas, para nós que vimos de outras aulas, eu que vim da filosofia, esses são livros reveladores. Isto é uma aquarela do Thomas Ender, e que foi fotografada para reprodução no livro que o Gilberto Ferrer organizou já. O livro está sem data. Eu, pelas fotografias, pelas citações, eu imagino que é lá pelos anos 50, possivelmente, que tenha sido publicado. Ele diz ainda, o Laurentino Gomes diz ainda, os títulos de nobreza eram comprados pelos fazendeiros, cafeicultores, comissários, banqueiros, naturalmente, com uma risível imitação dos nobres europeus. Tinham escravos para suprir, isso interessa a nós, e as dificuldades que a gente tem na educação profissional. Eles tinham escravos para suprir a todas as necessidades e não trabalhavam jamais. Mesmo o deslocamento pelas ruas era feito por escravos em cadeiras portáteis, como a que Thomas Ender pintou na figura número 2. E aí ele cita um historiador americano que vai dar detalhes dessa circulação, dessas cadeirinhas, que eram chamadas, como é que é? Não, desculpem, está aqui. Serpentina. Cadeira portátil portuguesa é uma serpentina de grande luxo. Fotografia da aquarela, cópia de J.G. Guilobel, sob a imagem de Thomas Ender, século XIX. Com as raízes dessa cultura implantada por séculos, não admira que o racismo tenha raízes profundas e que até hoje os trabalhos manuais e as atividades profissionais sejam secundarizados, as remunerações sejam inferiores e o reconhecimento social é próprio do trabalho intelectual. Quer passar a terceira, por favor? Essa fotografia tem uma legenda, essa fotografia não, essa aquarela, ela tem uma legenda muito simples. Escravos acorrentados, confeitor. Aspecto da vida carioca, também registrado por outros pintores. Não diz o que esses escravos carregavam, mas não importa o que eles carregavam, importa que eles estão acorrentados, circulando pelas ruas, carregando certamente coisas dos brancos. Então, se a gente tem essa história de 100 anos atrás, né, ainda, né, 100 anos atrás, 100 e poucos anos, não admira que nós tenhamos tanta desigualdade, tanto preconceito, tanta dificuldade, inclusive para a valorização da educação profissional, a quem nós que estamos nessa área damos valor. Porque o ser humano não faz nada sem pensar. Então, o trabalho manual é um trabalho intelectual. Apenas ele tem a sua expressão material, em vez de ter apenas uma expressão ideal. Alguma coisa assim que salta aos olhos para quem estuda, mas não faz parte do senso comum, não faz parte da cultura brasileira. Bom, aí eu cito o Celso Cove da Fonseca, a quem também eu gosto de citar, porque tenho um respeito enorme por ele. Ele era humanista liberal, ele não era um marxista, ele era um humanista liberal, mas um homem profundamente sensível ao trabalho e à educação profissional. E ele tem análises muito cruas sobre as restrições que se fazia à educação profissional, que ele chama de, no terceiro volume do livro dele, publicado pelo Senai em 86, que ele chama de A Filosofia do Ensino Industrial. Os limites que ele, certamente, como educador, engenheiro, educador, ele manifestava, ele tinha. Bom, mas aí eu entro faço um retrospecto um pouco de como essa diferenciação ela se mantém nas leis da Reforma Capanema, que tem a lei orgânica do ensino secundário e as leis orgânicas do ensino industrial, agrícola e comercial e agrícola, e que vai separar aqueles que podiam ter acesso a um curso superior. Primeiro ao ensino médio, né, que é o ensino secundário na época, de segundo ciclo, e depois
ao ensino superior. Então, são os sinais de como que os documentos escritos nos revelam essa diferenciação. Também, eu fiz um trabalho com duas estudantes sobre a questão do trabalho docente da mulher, também a restrição da mulher, aí a Cláudia Viana, que estuda muito isso, talvez outras pessoas que possam estar presentes, a restrição da mulher ao trabalho do lar, e quando uma professora no Paraná, que é o texto que eu tive por base, ela consegue uma escola normal. E também outras matérias que mostram que, à medida que as mulheres entram no mercado de trabalho como professoras, os homens se retiram e os salários diminuem. Então, são diferenciações que nos atingem muito sério. Mas, assim, também trago aqui uma palavra do ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, da famosa, da potente Confederação Nacional da Indústria dos Paulistas, né? Brasileira, mas é dos paulistas. No Brasil, 9% dos alunos do ensino médio fazem o curso técnico ou de qualificação. Ele está realmente numa matéria no jornal, uma grande entrevista reclamando. Enquanto na União Europeia o seu valor é de 43%, no Chile de 29%, na Colômbia de 24%. Bem, não admira, com essa história, os meninos sabem que se eles vão para a universidade, eles têm mais perspectiva de vida. Então, não é de estranhar. Eu, como descendo de italianos, e sei que o trabalho manual, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus tios, não é uma inferior, é uma necessidade. Mas não é isso que a gente tem como cultivo na sociedade brasileira. Isso dá muita discussão. Bem, enfim, eu trago Manuel Bonfim, que é outra pessoa que escreveu Os Males de Origem, escreveu sobre a América Latina quando a gente estava muito longe. O Brasil continua de costa, mas estava muito mais de costa do que agora, que já tem o Mercosul. Carência de recursos, preconceitos e senso prático estão presentes até hoje nas famílias e nas redes das escolas públicas dos estados e municípios. É a ideia do Manuel Bonfim sobre os males de origem da América Latina, que ele escreve. Bom, também há dados, que eu consegui dados sobre as escolas, como é que as escolas falta um recurso para as escolas para a educação profissional. Eu passo agora ao último tópico, que é resistência e superação do acesso, eu não sei como que está escrito aí, porque eu andei mudando o título, mas, na verdade, é resistência e superação, resistência ao acesso e a superação da negação da educação. Os historiadores registram os mecanismos de resistência à opressão que revelavam-se nos amotinamentos, nas revoltas, nas revoluções que marcaram 350 anos de escravidão no Brasil, mas cujo conhecimento tem sido restringido na educação dos jovens. A negação à educação dos escravizados, de brancos pobres e negros libertos, são recuperadas na legislação do Império por historiadores da educação. Aí eu cito alguns autores, que aí só cito as datas que as nossas historiadoras presentes conhecem melhor do que eu. A Constituição Imperial, outorgada em 24, que estabelecia matrícula gratuita e obrigatória para todos os cidadãos, mas proibia a matrícula da população negra. Durante a regência, ato institucional de 1834, o regime se eximia de repassar verbas às províncias para cumprir a obrigatoriedade à educação. E a reforma Couto-Ferraz de 1854 substitui a obrigatoriedade e gratuidade da escola primária para maiores de 7 anos nas escolas da corte. Ela suprime... ela permite o acesso aos negros libertos, desde que fossem provenientes de família com algum recurso. Olha só, se escravo, quantos escravos podiam ter algum recurso?
Nós não temos dados sobre a proporção de alunos brancos, pardos ou negros nas escolas de aprendizes artífices, mas é um outro sinal dessa discriminação, porque elas foram criadas para os pobres e desvalidos. Quer dizer, no início do século XIX, no início do século XX, quem eram os pobres desvalidos? Naturalmente, os libertos, filhos de libertos, e os pobres mesmo, e os negros, naturalmente. Ainda eu trago aqui alguma coisa sobre isso de um autor de direito, que, segundo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que prevê o direito à resistência à opressão, além do direito à liberdade, à propriedade, à segurança, chamados direitos naturais e imprescritíveis do ser humano, que são princípios que surgem com o Estado de Direito como consequência das revoluções burguesas, particularmente a Revolução Francesa, o fim do absolutismo e da monarquia. Agora, alguns momentos do nosso país que mostram as condições de vida da população negra. Bom, isso aí é o que eu mostrei. E agora o recurso à resistência, que algumas fotografias vão permitir. Eu me baseei aqui também num livro recente. Os livros são uma riqueza, um mistério para a gente, porque a gente não tem tempo de ver logo, e quando vê, descobre. Esse livro foi feito por um grupo de pesquisadores da FATEC. A FATEC é a Fundação de Educação Profissional do Rio de Janeiro. Então, esse livro foi feito por professores de escolas técnicas, da Visconde de Mauá, as mais antigas do Rio de Janeiro. Visconde de Mauá, Ferreira Viana, Henrique Laja, Ferreira Viana, Alfredo Viana. Não é Alfredo Viana, não. É outro nome. Alfredo. Como é que chama a escola? Um instantinho só. Um momentinho. Oh, meu Deus do céu. Depois eu acho esse nome da escola, porque eu estou querendo não passar muito do meu tempo. É o comendador do Império, ele era Alfredo, ele que... ele deu nome à primeira escola de profissional criada pelo imperador em 1875. Bom, mas, enfim, esse livro... ele vai mostrar, desse livro eu tirei da Escola da República. A Escola da República, hoje, é uma tentativa de separar a educação profissional do DEGASA, que é a Escola para Jovens Infratores. E essa escola, EPER, Escola da República, Profissional da República, EPER, ela vai, os professores vão resgatar o histórico da escola, desde que ela foi criada, porque a escola de Quintino foi criada por um delegado, para a gente ver a origem dessas escolas, né? Foi criada em 1890. Depois disto, tem o Código dos Menores, que é o Código Meira Matos, em 27, que fixou 18 anos a menoridade, em 18 anos para manter a ordem social, né? Sempre é para manter a ordem social que eles querem, né? Depois disso, depois Vargas cria o SAM, que todo mundo já ouviu falar no SAM, Serviço de Assistência ao Menor, que tem uma história que está nesse livro aí também, o Marcelo Lima e a Samanta. Não foi a Samanta, foi outra pessoa. Hein? A Lísia, o Marcelo Lima e a Lísia, que é doutoranda de História lá na Fluminense, fizeram um trabalho sobre uma tese que trabalha sobre o SAM na imprensa do Rio de Janeiro. É assustador, realmente. Bom, depois vem a ditadura militar, que fecha o SAM e cria a FUNABEM, mas a FUNABEM, ela também ela não tem uma história muito bonita, porque a base era aquela. E depois, então, só vai mudar alguma coisa com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em 1990. Né? Agora eu vou passar algumas fotos que mostram a presença do negro na sociedade brasileira, tendo acesso a outras posições, a outras situações. Alguém pode me dizer, mas isso é muito pouco. É muito pouco, isso, concordo, é muito pouco. São vestígios, são sinais, são pequenos sinais daquilo que está em gestação na sociedade brasileira e que a gente espera que avance. Por favor, coloque a foto número 2.
que é uma foto que diz o seguinte: Feira de Ciências da Escola 15 de Novembro. Ela é uma foto, eu não disse para outra, mas nós usamos por princípio sempre procurar a data da fotografia, ou então sem data. O fotógrafo, ou ele está presente, como é o caso do Augusto Malta, que assinava todas as suas fotos, ou então é fotógrafo não identificado nesse caso, né? Mas dois aspectos são evidentes nessa foto, na Feira de Ciência. Primeiro, uma faixa de semana de prontidão para o trabalho, faça a sua opção. Ora, a escola, naquele tempo, só pode ser opção para o trabalho profissional daqueles alunos, né? Embora eles estivessem, certamente, se é uma feira de ciência, aprendendo algumas coisas mais, mas a orientação da escola era de uma escola profissional. Neste livro, esse livro que tem o título Historiografia, porque é dado pelo grupo que fez, eles ressaltam que não é novidade para a gente, mas é bom que historiadores digam isso, a predominância de alunos negros na escola de Quintino, né, atual EPER. Na época que era a escola de Quintino, que abrigou todas essas fases anteriores da educação. Depois eu tenho mais a foto número 3. Assim, isso daí é um conjunto de fotos. Desculpe, eu até me esqueço que estava assim no livro e eu mantei as 3 fotos que eles tiveram. A seguinte, por favor, Olívia. 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Desfile nas ruas de Quintino e dentro da FUNABEM. Quer dizer, aí está claro, como a gente sabe que a FUNABEM ela vai ser criada com a ditadura, então essa foto é do período, supõe-se, né? É do período que vai dos anos 60 aos anos até 90, quando vai ser fechada a FUNABEM, né? Agora, como a gente identifica isso? Pelo cartaz que um dos meninos carrega, FUNABEM. Bem, as autoras que utilizaram essa foto dizem que não pode se afirmar que as demais sejam do mesmo período. Mas fica evidente a ideologia nacionalista. Assim, aí é a observação minha. Porque eu estudei o governo Vargas, a ideologia nacionalista de Vargas, e, na época, eu encontrei documentos que diziam trabalho e educação. Foi assim que eu e Maria Célia Moraes denominamos. Trabalho e educação, 2 temas de salvação nacional. Porque era assim que o Vargas tinha. Tinha a questão do trabalho, educação e trabalho, como uma questão para a salvação nacional dentro do desenvolvimento capitalista que ele dava dando ênfase, né? Então, você vê que a legenda aí é que eles são, pela análise da pessoa que escreveu, do historiador que escreveu, eles fossem soldados da nação, considerando, marchando, que era próprio, né, os desfiles, que eram considerados assim, pelo menos eles tinham todo o formato dos desfiles militares, né? Você tinha que marchar unidos, braço certo, etc, etc, etc. Bom, tem mais as figuras 9 e 10. Sim, mais uma coisa antes disso, sobre as fotos anteriores, mas que esse livro destaca, eu posso dizer o nome depois aqui das autoras, procura destacar não apenas os aspectos punitivos de origem da instituição, mas também as atividades educativas de resgate da identidade afro-brasileira, como mostram as fotografias 8 e 9. Está na 8 e 9 agora? Então, é muito interessante que tenham podido, naquela escola, fazer uma atividade dessa. Então, é um sinal pequeno, mas é um sinal de que as coisas mudam, né? Devagar. Oi, Maria. Eu acho que esse seu microfone saiu. Essa reportagem, a Lorena teve meia página, uma análise, mais de uma página, porque a matéria era maior, sobre os estudantes
que fazem Enem, e uma análise do Enem, a redução do número de estudantes, por que seria. E a Lorena, ela disse que deixou de estudar, ela não passou na primeira vez, depois porque ela precisava trabalhar, ela não tinha tempo para estudar, aí depois ela estudou bastante, ela estava se preparando e ela ia fazer a prova de novo. Eu torço para que ela tenha entrado em alguma instituição pela esperança que ela traz no olhar, pela vontade que ela tem de estudar, pelo direito que ela tem de estudar, como todo e qualquer brasileiro, como todos nós brancos que estamos aqui e os nossos colegas que não brancos ou pardos que estão presentes aqui conosco, né? A foto de Lorena faz parte de um contingente de jovens brancos e negros que tentam transpor as barreiras cristalizadas em classes sociais ricas e dirigentes e a classe trabalhadora pobre e subalterna.